Glória a Deus. Capítulo 25, a partir do versículo 24. Amém? Gênesis 25, versículo de número 24. Gênesis 25, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Amém, igreja? E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, todo com um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamaram seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando gerou. Coloque sua Bíblia sobre a cadeira essa noite. Coloque sua Bíblia na cadeira. Eu quero que essa noite você pegue na mão dessa pessoa bonita que está ao seu lado. Pode pegar na mão dela que tem algo. Pegue na mão dessa pessoa bonita que está ao seu lado. Por gentileza, segure na mão dela. Não tenha vergonha. Você vai morar com ela no céu. Pegue na mão dela, segure. E essa noite nós vamos orar, irmãos. Vamos invocar mais uma vez o Senhor. Porque o Senhor, Ele está presente aqui em nosso meio. E você não vai me deixar orar só. Você vai orar pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, nós apresentamos, meu Deus, Pai, a tua igreja, o teu povo, meu Deus, na noite desse dia. Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que abriu o mar vermelho, leão da tribo de Judá, quarto homem da fornalha, o grande eu sou. Meu Deus, esta noite nós apresentamos a tua igreja, o teu povo. Meu Deus, visita, meu Deus, esta nave, Senhor. Coloca por terra todo impedimento, todo roubador de mensagem, toda obra das trevas, palavra de maldição, oração contrária, toda obra das trevas contra a tua igreja, contra o teu povo. Visita esta noite a família de cada um que está aqui. Quebra todo laço, todo engodo, destrói corrente, fecha a sepultura, livra do acidente, livra do homem perverso. Meu Deus, esta noite, visita, meu Deus, a nossa parentela. Repreende, meu Deus, o espírito da morte. Repreende, meu Deus, o devorador. Senhor, abre as portas para a tua igreja. Meu Deus, esta noite, Senhor, envia o teu anjo, meu Deus, a pelejar esta noite. Envia, meu Deus, Pai, o exército de anjos, meu Deus, esta noite. Que toda macumbaria, toda palavra de maldição, tudo que foi lançado, todo espírito das trevas, roubador de mensagem, que tenta destruir, que tenta, meu Deus, causar miséria, eu decreto a falência do inferno esta noite sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em o nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para desfazer, para quebrar, para lançar por terra todo o mal que foi lançado contra a igreja, em o nome de Jesus. Pai, repreende todo espírito da morte da vida deste homem, da vida deste jovem. Repreende todo o mal, quebra esta barreira, esse laço que foi levantado, essa cova que foi aberta, em nome de Jesus. Essa noite fecha, coloca por terra esta cova. Espero em nome de Jesus o espírito da morte, em nome de Jesus, seja repreendido, enxuga a rena da vida deste jovem, da vida deste homem, em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço essa noite, traz, meu Deus, um avivamento, Senhor. Meu Deus, salva a nossa casa, salva a nossa família, salva a nossa parentela. Meu Deus, Pai, nós não aceitamos, meu Deus, Pai, que a nossa casa pereça, não. Nós aceitamos para ser mais do que vencedores. Quebra todo engodo, todo laço da nossa casa.
Senhor ser conosco. Pai, coloca os teus anjos esta noite em volta desta igreja. Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer, em nome de Jesus. Sempre glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus essa noite? Você já olhou para essa pessoa bonita que está ao seu lado? Ela vai morar no céu. Amém? Ela vai morar no céu. Quer queira o diabo ou não, ela vai morar no céu. Você pode declarar isso essa noite? Quer queira o diabo ou não, a minha família vai morar no céu. Declara essa noite. Queira o diabo ou não, a minha família vai morar no céu. Declara essa noite, você é profeta. Queira o diabo ou não, a minha família, ela vai morar no céu. Você sabia que a palavra tem poder? A palavra, irmão Elismar, ela tem poder. A palavra é uma das únicas coisas, irmão Dorinha, que ela tem poder no mundo espiritual e no mundo físico. Porque uma palavra, ela tem poder espiritual de um alcance imaginável. Às vezes você lança uma palavra de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. A pessoa não está ouvindo, mas o Senhor está ouvindo. E Deus pega aquela palavra e faz com que ela aconteça. É por isso que nós temos que aprender a declarar palavras proféticas na nossa casa. Nós temos que começar a ser profeta dentro de casa. Nós temos que começar a olhar para as adversidades, para as lutas, para as dificuldades e dizer: eu vou vencer. Deus é comigo. Dela dar luz, ou seja, trazer as crianças ao mundo. Quando sai o primeiro bebê, chamado que? Esaú. Ele era um bebê grande, com certeza pesado,
Ele já nasceu com um corpo com alguns pelos. E era comum na época dar-se o nome à criança pelas características que ela nascia ou através de um ato profético. Como o nome José, que significa Deus acrescentará, ou seja, estavam profetizando sobre ele. Então Esaú nasce com um corpo peludo, coloca-se o nome dele de Esaú, dizendo aquele coberto por pelos. Mas quando vão tirando Esaú e disseram, nasceu a criança, foi aquele alvoroço todo no arraial, o pai ficou alegre porque ele não sabia, irmã de Deus, o sexo. Todos queriam ser pai de um menino, quem não queria, porque o menino herdava, ele tinha maior herança. E de repente, quando a parteira tira a criança, ela grita, nasceu o menino, e ele é peludo. Aí a mãe grita, pois se chamará Esaú, coberto por pelos. Mas quando a parteira ela vai tirando a criança, de repente ela observa que no pé direito da criança havia uma mãozinha segurando, e ela grita, ei, não é um, e sim dois, que ela carrega no ventre. E quando a criança está segurando no pé de Esaú, a mãe olha para aquela criança e diz, essa se chamará Jacó. Por quê? Porque ela quis tomar a frente do irmão. E o que significa Jacó? A palavra Jacó significa enganador, significa suplantador, significa mentiroso. Ou seja, a própria mãe estava lançando sobre o garoto uma maldição. Ela estava dizendo, esse será mentiroso, esse não prestará para nada, esse não vai conseguir nada, esse nunca será alguém. A própria mãe lança sobre a vida do filho uma maldição. Aí eu abro um parênteses essa noite e quero dizer para você, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com suas palavras, porque a palavra ela tem poder. E quando a mãe ou o pai eles lançam uma palavra sobre o filho, carregada de emoção, de amor ou de ódio, esta palavra tem um peso no mundo espiritual tão grande que você começaria mais a abençoar seu filho, você começaria a dizer mais para seu filho, você vai conseguir, Deus é contigo, Deus vai tomar a frente, Deus vai abrir a porta. Você tem que dizer, olhar para o seu filho e dizer, tu serás um grande homem de Deus, tu serás uma bênção, tu serás um varão usado por Deus. Mas o que a gente vê de pessoas lançando sobre o seu filho ou filha palavras de maldição, palavras de destruição, pessoas às vezes que têm até o conhecimento, pessoas que às vezes estão na igreja e não vigiam, e não só lançando sobre os seus filhos, mas lançando sobre as suas próprias vidas.
mais crentes. Quando nós passamos dificuldade, é que nós somos mais crentes. Eu digo por experiência própria, quando nós chegamos aqui na cidade de Quixeramobim, eu gosto sempre de contar, porque a Bíblia fala assim, ó, que nós temos que lembrar do passado para valorizar o presente e enxergar o futuro. Nós morávamos ali de frente para o cemitério, de costa para o rio. Era um homem que pescava, era um homem que lutava, ele era o sucessor de Isaac. Mas certa vez Esaú ele sai à caça, e Jacó era aquele cara da tenda que ficava no rabo de saia da mãe dele, era aquele cara que com certeza sabia cozinhar, sabia preparar uma boa comida, era um cara prendado, sabia organizar. E a Bíblia diz que Esaú chegou, aí Esaú chega cansado, mandou ele morrendo de fome, se tremendo. Ele disse: quer que tem para comer? Já olha para ele e disse assim: eu estou cozinhando lentilhas, tá uma delícia. Ele diz assim: bota para mim que eu quero. Não, negativo, me dá tudo primogenitura, ou seja, deixa
jejum, mentiroso. Vamos lá. Ela foi lá e esquentou. Quando você passar pelo deserto, você vai encontrar 3 características. Primeiro, deserto é lugar de solidão. O que é que eu aprendo? Que tem lutas que é só eu e Deus. Tem lutas que as pessoas não vão entender, vão julgar. Tem lutas internas em que o crente passa, que é só entre ele e Deus. É quando Deus está quebrando ele, é quando Deus está moendo, está transformando o seu caráter. E muitas vezes as pessoas não entendem o trabalhar de Deus na vida do cristão. Por quê? Porque Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Então muitas
chegou aqui, tu chama uma cachorra e tu já tá andando de Hilux. Tu chegou aqui, tu não tinha nada, tu já tá maior do que eu. Sabe qual é a diferença de tudo isso daí? É porque mesmo ele sendo 171, mesmo ele sendo enganador, o pai dele era o homem da promessa, e a promessa estava sobre a vida dele. Sabe o que é que eu aprendo aí? Quando Deus lança uma palavra de bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, essa palavra vai passar por gerações e vai alcançar a nossa casa, mesmo que nós não estivermos mais vivos. Ele era o homem da promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus, aonde ele toca, Deus prospera. E a Bíblia diz que Labão começa a ficar olhando para ele assim, dizendo assim: esse cara está mais poderoso. Aí ele chama Lia e diz assim: ó, vamos embora. Teu pai já está olhando para mim assim meio estranho. Pai, quem manda me matar. E a Bíblia diz que ele volta. Deus manda ele voltar. Sabe por quê? Porque ele saiu lá da casa do pai dele praticamente fugido. E Deus queria que ele voltasse para mostrar para todo mundo que Deus era na vida dele. É isso que Deus faz. Muitas vezes as pessoas nos humilham, nos pisam, e Deus faz questão de mostrar que é na nossa vida. E a Bíblia diz, já para encerrar, que quando ele sai da casa de Labão, quando ele vai atravessar o deserto, o Senhor encontra com ele. E a Bíblia diz que Deus diz para ele: tu não se chamará mais enganador, eu mudo o teu nome hoje, tu se chamará Israel, príncipe de Deus. O que é que eu aprendo aí? Que quando Deus ele escreve, ninguém pode apagar o projeto de Deus. O que é que eu aprendo aí? É que não existe projeto fracassado quando o grande oleiro pega ele na mão. O que é que eu aprendo aí? É que é Deus que está no controle da situação. Pode ser que estejam dizendo para você que a sua família não vai prosperar, que a sua casa não vai vencer, mas é Deus que está no controle. Amém, irmãos? Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da sua vida? É Deus. Ele está no controle. E Ele vai te surpreender. Amém, irmãos?